apenas por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, tu és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Boa noite, amados. Estamos mais uma vez nessa transmissão, celebração da Primeira Igreja Batista em Brusque, e ficamos felizes por podermos estar contando com você aí do outro lado, e mais uma vez estamos aqui convidando você a passar esses momentos em nome de Jesus, a pessoa a quem nós servimos e a razão de estarmos aqui. Eu queria convidar você a estar me acompanhando na oração, que é a razão máxima de nós estarmos aqui, entregarmos esses momentos ao Senhor Jesus. Queria entregar a sua vida também e vamos orar. Nosso Deus e Pai, Tu conheces todas as coisas. E neste momento, Pai, nós queremos suplicar a presença do Senhor nesses instantes que iremos passar aqui em nome de Jesus. Que isso tudo, Pai, possa redundar em glória para o Teu nome, em bênção na vida dos lares que estão nos acompanhando. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio da nossa comunidade poder celebrar o Teu nome nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Fernando estará nos conduzindo algumas canções. Você possa acompanhar aí também conosco. Boa noite, amada igreja. Quero convidar você que possamos, eu e você, nesse momento, agradecer a Jesus por tudo. Eu sou grato por tudo o que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, famílias, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo aumentar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente nos meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção.
centro de tudo que há. Cristo é o centro de tudo que há. Do princípio até o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Cristo. Cristo, nada mais importa, nada se compara a ti. Cristo é o centro, tudo aponta para ti. Cristo é o centro de tudo que há. Cristo seja o centro do meu ser. Cristo seja o centro do meu ser. Do princípio até o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Cristo. Cristo, nada mais importa, nada se compara a ti. Cristo é o centro, tudo aponta para ti. Cristo. Que no céu, que na terra, Cristo seja o centro em meu coração. Sim, em meu coração. Que no céu e na terra, Cristo seja o centro em meu coração. Sim, em meu coração. Cristo seja o centro da igreja. Cristo seja o centro da igreja. Joelhos se dobrarão, línguas te confessarão. Cristo, 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 nada mais importa, nada se compara a ti. Cristo é o centro, tudo aponta para ti. Cristo é o centro de tudo que há. Certa vez, Jesus entrou no barco com seus discípulos e ele pediu que seus discípulos navegassem um pouco mais com ele. E o texto diz que Jesus devia estar muito cansado naquele dia. Ele adormeceu enquanto eles navegavam, e nesse intermédio houve um grande vento, uma grande tempestade. Isso começou a trazer pânico aos seus discípulos. E assustados com tudo aquilo, eles resolvem acordar Jesus. E o texto diz: Mestre, nós vamos morrer. E o texto fala que Jesus acorda, repreende o vento, repreende a violência das águas. E aí o texto traz uma fala de Jesus que eu quero dividir com você nesse momento, que é Lucas 8, a partir do versículo 25. Jesus diz assim, depois que ele acalma toda aquela situação: onde está a sua fé? Perguntou Jesus aos seus discípulos.
Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem? Quero chamar a atenção aqui, onde está a sua fé? Pode ser que você esteja passando momentos complicados. Estamos vivendo momentos complicados no mundo e no Brasil. E talvez essa pergunta de Jesus faça sentido para mim, faça sentido para você. Onde é que está a nossa fé? Se nós confiarmos em homens, sabemos que vamos nos decepcionar. E nós estamos vivendo no Brasil esses últimos dias momentos de decepção com as saídas, com as determinações das nossas autoridades. Se nós confiarmos no braço nosso, nós sabemos que nós somos falhos. Então, nesse momento onde talvez você esteja passando uma situação complicada no seu trabalho, emprego, em casa, talvez com doença, talvez faça sentido você perguntar para você mesmo: onde é que está a sua fé? E que você possa redobrar a sua fé em Jesus. Acabamos de cantar que Cristo é o centro da nossa vida. Que você possa, em meio à sua tormenta, lembrar que Jesus é o centro de tudo que há. Que você possa hoje renovar a sua fé em Jesus Cristo, independente do que você esteja passando. Jesus está te perguntando: onde é que está a sua fé? Coloque sua fé em Jesus. Ele é capaz de fazer com que essa circunstância ruim que você esteja vivendo sirva para o seu bem, que você e eu possamos descobrir nesse momento. Eu queria orar com você. Pai, nós não sabemos das coisas, nós somos, Pai, nécios, e olhamos para as circunstâncias e vemos, ó Deus, muitas limitações, seja na área pessoal, Deus, na área econômica, na área da política. Ó Pai, para onde nós iremos? Ó Deus, e nós hoje queremos dizer que a nossa fé está no Senhor. Deus, eu queria entregar as pessoas que estão nesse momento, ó Deus, renovando a sua fé em Ti, Pai. Pode ser uma mãe aflita, alguém passando por necessidade de cura, de emprego. Ó Pai, tantas coisas ruins têm acontecido nas nossas vidas por causa da situação econômica, situação de saúde. Mas hoje, ó Pai, nós queremos, animados, estimulados por essa fala de Jesus. Onde é que está a fé sua? Coloque em mim. Pai, nós renovamos a nossa fé no Senhor Jesus. Pai, toma conta da nossa causa. Em nome de Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Cristo seja o centro do meu ser. Cristo seja o centro do meu ser. Do princípio até o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Cristo. Cristo, Cristo. Amém. Desde a eternidade, tudo é sobre Cristo, para Cristo. E eu queria te perguntar já de uma vez, o que Cristo significa para você? Quem é Cristo para você? E mais uma vez eu queria convidar você a nos acompanhar lendo um texto que está em Mateus 16. Nós estamos dentro de uma série, é um recomeço com Jesus. Já estamos na 12ª mensagem, onde nós temos trabalhado o ministério de Jesus na ressurreição. E eu queria convidar então você que está acompanhando conosco, Mateus capítulo 16, a partir do verso 13. Acompanhe comigo aí essa leitura. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que é o Filho do homem? Eles responderam:
Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por sangue ou carne, mas por meu Pai que estás nos céus. Quero destacar a seguinte parte: Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nas últimas falas, nós temos observado aqui nas nossas reflexões que Jesus preparou todo um ambiente para a restauração de Pedro, para restaurar Pedro. E nós sabemos que Jesus, depois que ele morre, ele tem esse ministério de restauração. E cabe lembrar que Jesus vai chegar na praia, tem aí uma bela imagem de uma praia para você olhar. Jesus vai chegar na praia totalmente derrotado diante de Jesus, porque ele chega naquela conversa na fogueira, arrasado, porque a sua última conversa, como nós já estudamos, na sua último encontro com Jesus, ele tinha negado Jesus. Então, Jesus foi para a prisão sem que Pedro pudesse conversar com ele. Então, Jesus preparou toda a ambiência para que Pedro fosse recuperado. E aquela frase, três frases dizendo a mesma coisa, né? Tu me amas? E Pedro respondendo: Tu sabes que eu te amo. E a gente percebe que Pedro está arrasado porque ele nega Jesus. E somente naquele momento da praia, Jesus pôde resgatar a vida de Pedro. Eu queria que você pensasse muito sobre isso. O estado daquele moço sendo resgatado, e o Tu me amas serviu para isso. É bom lembrar, então, como é que Pedro chega lá. Eu queria só lembrar dessa ambiência, está em Lucas 22, 31 a 34, dessa negação de Pedro. Foi a última vez que Pedro conversa com Jesus antes da fogueira. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu, olha o que Simão Pedro responde: Estou pronto para ir contigo para a prisão ou para a morte? Respondeu Jesus: Eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Amados, nós sabemos a história de Pedro. Pedro, ele passa longe das suas convicções tão fortes, e ele de forma covarde vai negar Jesus 3 vezes, ele foge com medo, ele sai totalmente destruído emocionalmente, e ele então vai ter naquela noite lá na praia a sua vida restaurada. E a gente vê que aquela conversa na fogueira, que nós estamos dizendo que foi a restauração de Pedro, o Tu me amas, foi naquela noite que Jesus restaura Pedro e confia a ele o ministério da sua vocação, que é cuidar das pessoas. E João termina o Evangelho contando a sua história, e ele termina ali a história de Pedro. Ele dá algumas dicas sobre como que Pedro iria morrer. Mas a pergunta que fica para nós é: o que foi Pedro dali para frente? O Pedro depois da conversa da fogueira. E eu quero trabalhar sobre isso rapidamente. Quem foi Pedro depois da sua restauração? Depois daquela conversa ali na praia. Mas isso a gente vai perceber que a Bíblia ela tem narrativas que falam de
como Pedro foi dali para frente. Como é que Pedro levanta daquela conversa? E quem será Pedro? Principalmente nas narrativas do livro de Atos. E também a gente vai ver nas cartas que Pedro escreve. Mas antes de nós avançarmos sobre alguns aspectos de Pedro depois da fogueira, eu entendo que vale a pena nós destacarmos este fato de tu és o Cristo. Isso, para mim, é um divisor de águas na vida de Pedro. A gente vai perceber que essa declaração desse texto que nós acabamos de ler agora, quando Jesus estava com seus discípulos, e ele pergunta aos seus discípulos, e Pedro responde, tu és o Cristo. Eu queria então a gente pensar rapidamente esse momento aqui. Amados, Mateus 16, que nós lemos, Jesus estava passando ali pela região de Cesareia de Filipe, e então ele faz uma pergunta para os seus discípulos, como nós lemos, e ele pergunta, quem as pessoas andam dizendo quem eu sou? Ou em outras palavras, quem sou eu na boca do povo? E essa pergunta se mostra inteiramente interessante quando nós sabemos que Jesus estava em Cesareia de Filipe. E é bem simbólico esta pergunta de Jesus neste local. E Cesareia de Filipe, é bom lembrar, que era, na verdade, um panteão de deuses naquele momento. E com forte influência grega, romana, lá era um local onde tinha santuários, estátuas de divindades, de expressões diversas. Ali tinha todo um aparato urbano ligado a uma cidade que recebia pessoas para cultos, muito deles endereçado também a César, a Augusto, os imperadores. E ali eu quero destacar que nessa região tinha o santuário de Pan, muito prestigiado, muito frequentado. Então, o que estava acontecendo ali quando Jesus pergunta para os seus discípulos, naquela condição de um local onde tinha muitos deuses, era um panteão de deuses. E nós vamos ver que as respostas que os discípulos dão são crenças populares. Jesus seria mais um dentre os outros. E eles vão expressando crenças a partir do histórico judaico. E é interessante que quando eles começam a dizer, olha Jesus, o povo diz que você é mais um entre vários. Então Jesus direciona a pergunta para os seus discípulos de uma forma diferente. Quem eu sou para vocês? Ou para vocês, quem eu sou? Pedro, como sempre, nós já falamos sobre isso, impossível. Pedro então vai responder prontamente com esta frase que nós estamos nos detendo a ela. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Amados, a resposta de Pedro era completamente diferente, completamente divergente do conteúdo, do conceito popular, e me faz lembrar que a voz do povo não é bem a voz de Deus, como nós costumeiramente dizemos. A profundidade teológica envolvida aqui demonstra que Pedro já havia alcançado o nível de maturidade acerca da pessoa de Jesus, e isso fazia toda a diferença. Talvez por isso, por sabermos que Pedro era capaz de ser revelado pelo Pai de uma resposta tão profunda, talvez por causa dessa profundidade de resposta consciente de Pedro, ele tenha sofrido tanto no seu íntimo, quando mais à frente ele vai negar a Jesus. E aí nós vamos perceber que no final do ministério de Jesus, aquele tu és o Cristo, o Filho de Deus,
ainda ecoava dentro do Pedro, e pode ser que isso era que causava tanta mágoa para Pedro. Pedro sabia quem era Jesus de fato. Ele reconhecia Jesus como Deus, porque essa frase, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, significava, tu és o Messias esperado. É sobre ti que está toda a projeção da divindade. Então, reconhecendo Jesus como Deus, ele entende então como deve ser o relacionamento com Deus. E eu pergunto a você, qual deve ser o relacionamento de um ser humano diante de Deus? E a resposta é apenas uma: adoração. Nós precisamos lembrar que Jesus, sendo o Deus encarnado, cabia aos seres humanos que se aproximavam dele adoração. E quando nós lembramos de Pedro, logo no início do chamado, tem um gesto de Pedro, quando Jesus está no início da caminhada, quando ele chama Pedro pela primeira vez, lá naquela praia, quando ele vai abandonar as redes, tem um fato relatado por Lucas, que para mim é muito importante sermos lembrados sobre isso. Lucas capítulo 5, verso 8, quando fala do chamado de Jesus a Pedro, diz assim, que quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Esse gesto de Pedro se dobrar diante de Jesus logo no chamado dele, reconhecendo que Jesus era uma divindade, ao ponto dele falar, afasta, Senhor, de mim, porque eu sou pecador, porque diante de Deus puro, o pecador se vê cada vez mais sujo, indigno. E é interessante você perceber que Pedro já teve esse gesto, essa demonstração logo no início da caminhada. E eu quis pensar que Deus a gente adora. E não simplesmente admira. Com relação a Deus não cabe espanto, cabe adoração. Muito menos cabe diante de Deus fazer barganhas. E o que nós estamos aprendendo com Pedro é que esse Pedro sempre teve um conceito de Jesus amadurecido, mostrando para ele que Jesus não era simplesmente mais um mestre, um rabi. Jesus era o Cristo, o Deus a quem merece ser adorado. E é interessante que isso sendo forte em Pedro, como nós estamos vendo, nós começamos a perceber como é que Pedro chegou lá no final, destruído diante daquela fogueira, porque ele sabe que ele não adorou Jesus. No momento mais crucial, o gesto dele não foi de adoração. Eu queria trazer uma frase do John Stott, que ele fala sobre essa questão de atitudes diante de Jesus e reconhecê-lo como Cristo. Muitas pessoas têm em Jesus um rival, um inconveniente, um constrangimento, aquilo que C.S. Lewis chamou de um intruso transcendental. Dessa forma, nos deparamos com uma escolha que temos de fazer. Ou enxergamos Jesus como uma ameaça e resolvemos, como Herodes, nos livrar dele. Ou enxergarmos como o rei dos reis, e nos decidirmos, como os magos do Oriente, vamos adorá-lo. E cabe lembrar aqui que Pedro talvez se martirizava porque ele sabia disso. Em relação a Deus, ou eu o rejeito, ou eu o adoro, não tem outra alternativa.
E quando Pedro nega Jesus, ele estava dizendo: Senhor Jesus, apesar de reconhecê-lo como Senhor, eu tomo a decisão de rejeitá-lo neste momento. Então você começa a perceber o drama da alma desse moço. Pedro, enquanto ele não resolve isso, ele ficou preso nesse ato das suas emoções. Ele já tinha vivido com o Cristo, o Filho de Deus vivo, a quem ele sabia que cabia a sua adoração, a sua entrega. E de repente, ele é capaz de traí-lo, de abandoná-lo, de rejeitá-lo, de mentir, que nem o conhecia. Pedro conhecia Jesus. E conhecia Jesus na sua divindade. Como que Pedro pode negá-lo? Amados, nós estamos falando sobre a restauração de Pedro no ministério da ressurreição de Jesus. Quando Jesus faz um recomeço com Pedro. Mas você consegue entender o drama deste moço, porque se esse cara tinha uma certeza, é que Jesus era o Messias. O que sabemos de Jesus faz toda a diferença sobre a maneira como vamos nos relacionar com Ele. O que sabemos de Jesus faz toda a diferença sobre a maneira como vamos nos relacionar com Ele. Também faz toda a diferença sobre a maneira como nos relacionamos com as coisas da vida. Amados, não tem outra alternativa para nós. Jesus, ele divide a história. E ele precisa dividir a sua história. E o que vai dividir a sua história e a minha não é o Jesus histórico, não é o que as pessoas dizem de Jesus, mas é: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. É isso que divide a minha história. Então, o tu és o Cristo vai sempre confrontar o Pedro que nós trazemos dentro da gente. Nossa vida, ela vai ser definida do que fazemos do Jesus chamado Cristo. Essa foi a fala de Pilatos. Pilatos, diante da multidão, ele pergunta para a multidão: o que eu vou fazer de Jesus chamado Cristo? Eu acho que essa pergunta vale para mim e para você. Sabendo que Jesus é o Cristo, o que você vai fazer diante dele? Simão Pedro entendeu isto e ele ficou arrasado até o dia que Jesus resgata Pedro com as 3 perguntas: tu me amas? E naquele dia Pedro levantou, e o que nós vamos ver dali para frente é um Pedro que vai viver sob os efeitos do conceito da sua declaração. Qual declaração? Tu me amas? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Amados, o que nós vemos nas páginas de Atos dos Apóstolos vão mostrar para nós, cada página vai mostrar para nós que Pedro levantou daquela fogueira completamente diferente. O Pedro, dali em diante, o que a gente vai perceber é que ele vai ser muito parecido com Cristo, muito parecido com o mestre dele. De fato, aquela expressão, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, renasce dentro de Pedro. E eu quero dividir com você rapidamente, se você fizer uma leitura dinâmica do livro de Atos, quando nós vemos Pedro atuante, você vai perceber que Pedro, ele participa de uma cura diretamente, a cura de um coxo pedinte à porta do templo. Isso está em Atos 3. Pedro curou o paralítico Enéas, o paralítico Enéas, na cidade de Lida, isso está em Atos 9. Pedro foi responsável pela pregação que atingiu mais de 3.000 almas, as primeiras conversões da igreja primitiva, Atos 2. E o que ele prega ali, amados? Jesus é o Cristo.
A mensagem do Evangelho é o Cristo, e Pedro começou a fazer isso. A gente vê que Pedro é o instrumento de Deus para a ressuscitação de Tabita, também em Atos 9. A gente vê que Pedro, até as suas sombras, estima-se que ela promoveu milagres, conforme em Atos 5. E Pedro será a grande figura no livro de Atos, juntamente com Paulo. Amados, o que a gente vê Pedro depois da fogueira, o Pedro restaurado, é um Pedro muito parecido com Jesus. E nessa caminhada a gente vai ver perseguição, a gente vai ver sofrimentos, e a gente vai ver inclusive a morte de Pedro por causa do Tu és o Cristo. Pela tradição da história, Pedro foi crucificado, sendo pregado a uma cruz de cabeça para baixo, conforme a tradição, a pedido do próprio Pedro, que não se achava digno de morrer igual Jesus. E esse moço vai ser executado, porque ele levantou daquela fogueira, daquela conversa, e o que impulsionava dentro de Pedro agora era Tu és o Cristo. Pedro nos deixou 2 cartas, escritas para a igreja, e o que nós vamos lendo nas suas cartas não é um Pedro amedrontado, um Pedro duvidoso, não era um Pedro nem confiante em si mesmo. O que nós vemos é uma confiança serena, uma confiança matura na fé que cresce, a fé cristã. A gente vê Pedro dando fortes orientações aos seguidores de Cristo. Pedro agora tinha crescido. Pedro agora tinha entendido. E eu quero destacar rapidamente algumas falas de Pedro à igreja. Nos interessa porque somos igreja. 1 Pedro 2, versos 11, 12 e 21. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Amados, você consegue ver que quem escreveu isso foi aquele que traiu Jesus em volta de uma fogueira, em volta de pessoas insignificantes como uma criada. Esse moço é capaz de escrever agora: vive entre os pagãos de maneira exemplar. Da mesma forma que ele tinha dito entre uma cultura pagã de um panteão de deuses: não, Tu és o Cristo. Vemos esse moço agora dizendo que Cristo sofreu no lugar de vocês e deixando-lhes exemplo, ou seja, o próprio sofrimento que Pedro vai abraçar por causa de Cristo. Ele vai até o final, amados. 1 Pedro 3, 14 e 15. Mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Pedro vai dizer em 1 Pedro 2, 5, 12, diz assim: mantenham-se firmes na graça de Deus. Amados, esse moço que foi tanto vacilão na sua caminhada, a partir daquele momento, Pedro não negou mais Jesus. E ele é capaz de dizer: mantenham-se firmes. 2 Pedro 3, 17 e 18. Ele vai terminar a sua carta assim: guardem para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na última quarta-feira nós falamos sobre esse texto. Amados, cresçam na graça e no conhecimento. Como foi a vida de Pedro depois daquela conversa em volta da fogueira? Você consegue já perceber. Alguém muito parecido com Cristo. A vida de Pedro foi uma vida completamente transformada. A restauração de Pedro, o seu recomeço com Jesus, dali em diante ele nunca mais parou. Como foi a vida de Pedro depois daquela conversa? O crescimento e maturidade que nós vemos na vida de Pedro.
E eu queria destacar rapidamente o que nós podemos aprender com Pedro. O que sabemos de Jesus faz toda a diferença sobre a maneira como vamos nos relacionar com Ele e com a vida. Amados, isso nós aprendemos com Pedro. O Tu és o Cristo, o que sabemos de Jesus, o Tu és o Cristo marcou a vida de Pedro. Mesmo quando ele vai dar a sua escorregada, ele consegue mudar a sua vida porque ele sabia quem era Jesus. Isso mudou, isso reposicionou o seu relacionamento com Jesus, consigo próprio e com a própria vida. A gente vê ainda que falhas do meu caráter, que aprendemos que falhas do meu caráter devem ser corrigidas em Cristo e para Cristo. Amados, esse moço nos ensina que caráter, ele é moldado pelo Cristo. E como Cristo trabalhou no caráter desse moço. Aprendemos também com Pedro que a minha fé cristã deve demonstrar um crescimento espiritual e moral, um exercício contínuo. Amados, esse moço, ele cresce, ele vai crescendo, porque ele vai conhecendo esse Cristo a quem ele segue. E eu fico pensando para mim e para você, como é que a gente se contenta com a vida medíocre de um Cristo apequenado, na nossa fé apequenada. Amados, nós aprendemos com Pedro que a vida cristã ela deve demonstrar um crescimento espiritual e moral. E isso é muito importante para os nossos dias de hoje. E por último, aprendemos com Pedro que viver com Cristo está relacionado em sofrer, também sofrer por Cristo. Amados, a vida de Pedro é um exemplo para todos nós. Pedro teve um recomeço depois daquela fogueira, porque ele sabia que ele podia crer. E ele sabia, Jesus Cristo é a pessoa. Fica para mim e para você essa lição de passarmos pela a conversa mais sincera nossa diante de Jesus. Mas a pergunta que fica para mim e para você: quem é Jesus para você e para mim? O Tu és o Cristo vai ter total força na minha e na sua vida, na nossa caminhada. E não apenas saber de Jesus. Não apenas, explicar Jesus humanamente. Que o Tu és o Cristo seja para você e para mim algo que mude e não seja apenas uma declaração. Que Deus abençoe a tua vida. Como explicar um amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar? Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Deus amado, nós nessa noite queremos de coração dizer ao Senhor: muda a nossa vida como o Senhor mudou a vida de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e nós cremos. Pai, nós depositamos a nossa fé no Senhor da glória. Vem com teu bálsamo, vem com a tua força, ó Deus, vem com a tua mudança na minha vida e na vida dos meus amados.
em nome de Jesus. Amém. Amém. Você possa levar essa palavra no teu coração. Muito obrigado por estar conosco nessa celebração. Eu queria, antes de despedir, de te lembrar rapidamente algumas coisas. A próxima transmissão nossa será na quarta-feira, às 19h30, pelo Facebook, conforme está aí projetado. Nós temos as devocionais diárias acontecendo pelo Facebook também, às 7 horas, que nós chamamos de ponto de encontro. Você também é convidado a estar conosco todas as manhãs pelo Facebook da página da nossa igreja. Lembrando que dízimo e oferta você pode continuar fazendo de forma eletrônica enquanto nós não podemos nos reunir aqui presencialmente. E você então anota aí os dados que estão sendo projetados aí, você possa fazer a sua transferência eletrônica. Pelo que eu estou sabendo, o Em Casa Virtual está seguindo firme e forte. E para você que não tem nenhum grupo, você ainda tem chance de participar de um grupo. Você liga aí para o Juliano Togini e você vai poder participar de um Em Casa Virtual. Não interessa se você mora em Brusque ou não, você tem o privilégio, se quiser assim, participar conosco desse movimento de vida. Que Deus abençoe a sua vida, siga na paz do Senhor Jesus e até o próximo encontro. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim.